Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz 3 ensinamentos essenciais para a nossa vida. E cada ensinamento dele, cada um é um fundamento para o próximo. Por isso que na primeira parte do Evangelho, Jesus, no diálogo com seus discípulos, ali vai falar sobre esta realidade, sobre o conhecimento do Pai e a visão do Pai. Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai responder: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Aqui nós temos esse ensinamento que Jesus Cristo nos dá, onde ele está manifestando que ele é da mesma natureza do Pai. Existe uma união entre o Filho e o Pai, uma união indissolúvel, onde Cristo, o Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai, porque o Pai está unido ao Filho, e aonde o Filho está, o Pai também está presente. Por isso que nós vemos Jesus Cristo sempre nos falar sobre esse mistério da unidade, porque o mistério da unidade entre os seres humanos e entre o ser humano e Deus nada mais é do que um reflexo daquilo que é a unidade entre o Pai e o Filho e também o Espírito Santo. Por isso que Jesus ele manifesta que é da mesma natureza do Pai, consubstancial ao Pai, e esse é o fundamento da nossa união. Porque uma vez que nós vamos nos identificando ao próprio Cristo, o Filho de Deus, nós vamos aderindo à fé, à proposta de Cristo para a nossa vida, nós vamos também tendo uma verdadeira experiência de adesão, de transformação, de correspondência ao chamado de Deus na nossa vida. E essa correspondência, essa transformação, essa adesão faz com que nós participemos da vida e da missão do próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele nos dá um segundo ensinamento, onde ele vai dizer: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Veja que Jesus Cristo ele promete que aquele que acredita nele, aquele que confia, que tem fé nele, esses farão obras muito maiores do que aquelas que o próprio Cristo realizou nesta terra. Porque quando nós
realmente aderimos à missão, o chamado que Deus nos faz, é o próprio Deus que se manifestará através da nossa vida. É o próprio Deus que fará todas as coisas através da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele fala que aqueles que crerem farão obras maiores, ou seja, neles se manifestará aquilo que é a obra da graça divina. Não que nós sejamos maiores do que Jesus Cristo, porque nós não seremos. Nós somos criaturas e Ele é o Criador, com o Pai no Espírito Santo. Nós somos limitados, mas quando nós nos abrimos para a graça de Deus, da nossa vida transborda esse grande mistério da nossa fé. Transborda esse grande mistério onde nós somos chamados a realmente realizar as obras que Cristo realizou e realizar obras muito maiores, não por nossa própria força, mas pela graça divina que habita em nós. Mas só há uma verdadeira manifestação dessas obras quando nós aderirmos à vida do próprio Cristo para participar da vida dele e sermos verdadeiros filhos de Deus. Por último, Jesus vai dizer aos seus discípulos: pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Veja que Jesus Cristo nos faz uma promessa. Essa promessa que tem a ver com aquilo que é a manifestação da própria ação de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Quando nós estamos unidos a Deus, nós aprendemos do Espírito Santo o que pedir. E o que pedir, nós já aprendemos também do próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, onde ali estão os pedidos essenciais numa hierarquia de valores para a nossa vida. E quanto mais nós aprendermos a realmente encontrar em Jesus Cristo a imagem verdadeira do Deus vivo, quanto mais nós confiarmos em Jesus Cristo, nós nos abriremos para a experiência de fé e nos abriremos para a manifestação das obras de Deus. E muito mais nós saberemos o que pedir, o que é o mais necessário para a nossa salvação, para a nossa santidade, para que nós possamos continuar transmitindo a boa nova da salvação, porque os nossos pedidos não têm a ver com o que nós queremos, mas tem a ver com o que nós precisamos para realmente alcançar a plenitude da nossa vida. Por isso que nós precisamos refletir sobre isso, sobre essa realidade onde Cristo é sim aquele que é o fundamento, base da nossa fé, e a partir dele todas as outras coisas vão ter verdadeiro sentido. Por isso que nós precisamos conhecer profundamente Cristo, porque somente no conhecimento de Cristo que nós seremos conhecedores do Pai do céu. E vendo a face de Cristo, possamos contemplar a face do Pai do céu. Porque é assim que deve acontecer também na nossa vida. Ao verem a nossa face, possam contemplar a face de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.